tema do vídeo de hoje é sobre sinais de TDAH na escola. Esse assunto é muito importante e o professor desempenha um papel vital nesse processo. Hoje nós vamos conversar sobre como identificar sinais de TDAH na sala de aula. Professor, suas observações e ações podem fazer uma diferença imensa na trajetória dos seus alunos. Vamos juntos embarcar nessa jornada a partir de agora. Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Vivian Borges, psicopedagoga, e olha, nossa função como educadores transcende o compartilhamento de conhecimento. Nós somos agentes de transformação na vida dos nossos alunos. E para fazermos isso de uma forma eficaz, é fundamental nós compreendermos as barreiras que podem afetar o aprendizado dos alunos. É aí que entra o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Hoje nós discutiremos como identificar os sinais de TDAH na sala de aula e como, ao fazer isso, estamos dando um passo crucial e criar um ambiente inclusivo e favorável. Você, como professor, como professora, muitas vezes é a primeira linha de detecção e apoio para esses alunos. O que você observa, professor, e o que você faz com o que você observou desempenha um papel fundamental na vida desses alunos e tem um impacto significativo no seu desenvolvimento. Professor, você é muito importante nesse processo. A partir de agora, nós vamos mergulhar mais profundamente nos sinais de TDAH que podem ser observados no ambiente escolar. É importante lembrar que o TDAH não se manifesta da mesma forma em todos os alunos, mas existem padrões gerais de comportamento que podem ser indicativos desse transtorno. Primeiro eu vou te falar sobre os sintomas e em seguida como eles se manifestam na escola. Quando pensamos em TDAH, os sintomas principais são desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem ou não aparecer de forma combinada. Falando sobre a desatenção, devemos considerar dificuldade em manter o foco em tarefas ou atividades, falta de organização nos materiais e nas tarefas escolares, tendência a perder objetos necessários para a escola, erros frequentes por falta de atenção aos detalhes. Quando consideramos hiperatividade, estamos falando sobre inquietação constante, como mexer-se na cadeira, batucar os dedos, os pés. E a impulsividade refere-se a tomar decisões sem pensar nas consequências. É ter dificuldade em esperar a sua vez nas atividades, principalmente quando é em grupo, intervir em conversas ou atividades de forma inadequada. Mas como esses sintomas se manifestam na escola? No que diz respeito à desatenção, os alunos frequentemente perdem a atenção durante as aulas. Esse aluno tem dificuldade em seguir instruções ou concluir tarefas, tem dificuldade na organização do material escolar, que muitas vezes é precária, ou ele não faz as devidas anotações na agenda, por exemplo. A hiperatividade traz sinais como dificuldade em permanecer sentado na cadeira. Esse aluno faz interrupções frequentes durante as aulas, está sempre em constante movimentação quando não é apropriado. E para falar em impulsividade, estamos considerando respostas rápidas e impulsivas a perguntas ou situações, dificuldade em esperar a sua vez, o que pode afetar a dinâmica até da sala de aula. O aluno pode ter dificuldade em controlar reações emocionais, resultando até em acessos de raiva ou frustração. Mas aí você pode perguntar, na sala de aula, qual a diferença entre um comportamento típico e o comportamento associado ao TDAH? É importante ressaltar que alguns níveis de desatenção, hiperatividade e impulsividade são comuns em crianças e adolescentes. O que diferencia os sintomas do TDAH é a persistência, a intensidade e o impacto negativo significativo que tem na vida acadêmica e social do aluno. Não é somente se tem TDAH, mas é o quanto que
tendo sintomas. Existe uma diferença importante aqui e eu vou te dar alguns exemplos de situações comuns de alunos com suspeita de TDAH em sala de aula. O aluno frequentemente se distrai com ruídos externos ou pensamentos, prejudicando a compreensão das lições. Ele pode ter dificuldade em seguir as instruções que o professor dá em sala de aula, o que pode afetar, claro, o desenvolvimento nas tarefas ou nas provas, e a constante inquietação e impulsividade podem levar a problemas nos relacionamentos com os colegas, afetando a dinâmica ali do contexto escolar. E você sabe por que os professores têm um papel fundamental na observação dos sinais do TDAH? Primeiro, pelo tempo de observação regular. Os professores passam uma quantidade significativa de tempo com os alunos em sala de aula, por isso se tornam observadores privilegiados de comportamentos consistentes. Segundo, pelos comportamentos contextuais, ou seja, os sintomas do TDAH podem ser evidentes em ambientes estruturados, como a sala de aula, por exemplo. Os professores podem notar se um aluno tenta se concentrar, se ele se esforça nas aulas ou nas atividades. E pela comunicação com pais e profissionais. Os professores podem servir como ponte entre a escola, os pais, os profissionais da área da saúde, fornecendo informações muito importantes sobre o comportamento do aluno. Lembro aqui que a identificação do TDAH não deve se basear apenas em observação de um único professor, mas sim de uma avaliação multidisciplinar. Lembre-se de que cada aluno é único, por isso alguns alunos com TDAH podem apresentar todos os sintomas, um arranjo maior de sintomas, ou podem ter apenas sintomas leves. Quando você, professor, deve encaminhar um aluno com suspeita de TDAH para uma avaliação especializada? Em primeiro lugar, com a persistência dos sintomas. Quando os sintomas de desatenção, hiperatividade ou impulsividade persistem por um período prolongado, geralmente por pelo menos 6 meses, e afetam significativamente o desempenho acadêmico e social do aluno, você, professor, deve encaminhar. O encaminhamento também deve acontecer se você que está aí na sala de aula observar impacto no desempenho escolar. Porque quando o aluno tem dificuldade em acompanhar as tarefas escolares, em completar lições de casa ou em alcançar seu potencial máximo acadêmico, isso pode acontecer devido aos sintomas do TDAH e é muito importante investigar. E você também deve encaminhar quando observar comportamento disruptivo. Isso quer dizer quando o comportamento do aluno afetar negativamente o ambiente da sala de aula e o aprendizado dos colegas. O diagnóstico de TDAH deve ser feito por um médico, um neurologista ou um psiquiatra. E o professor desempenha um papel crucial, fornecendo informações detalhadas sobre o comportamento do aluno em sala de aula. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre TDAH, sobre esse assunto, e eu vou deixar a playlist no final desse vídeo e alguns aqui embaixo na descrição, tá bom? Se esse tema te interessar, vale a pena você assistir. Identificar os sintomas de TDAH em um aluno é apenas o primeiro passo. O processo de encaminhamento e diagnóstico é complexo e exige a colaboração entre professores, pais e profissionais da área da saúde. E uma vez que o aluno recebe o diagnóstico de TDAH, é fundamental desenvolver um plano de intervenção individualizado para fornecer o suporte necessário e promover, claro, o sucesso acadêmico e social. Minha principal dica de manejo é uso de reforçadores positivos. É o que chamamos de sistema de recompensas. Professor, sempre que for possível, sempre, implemente sistemas de recompensas que incentivem o comportamento que você deseja na sala de aula. Reconheça e recompense o esforço e a conclusão bem-sucedida das tarefas. E dê também feedback construtivo. Forneça feedback específico e construtivo para ajudar o aluno
a entender como ele pode melhorar o seu desempenho. E na sala de aula, sempre que for possível, coloque o aluno com TDAH num local onde tenha menos ruídos, menos distrações. Evite colocar esse aluno perto de janelas, de portas ou de colegas mais agitados. Incentive também o uso de agendas para anotar as tarefas e prazos. E forneça instruções claras e concisas sobre as tarefas. Crie um ambiente livre de distrações sempre que for possível. Reduza as distrações visuais, sonoras da sala de aula sempre que você conseguir. Considere a possibilidade de permitir que o aluno trabalhe num espaço mais tranquilo sempre que for necessário, é claro. Essa jornada de identificação, encaminhamento e apoio de alunos com suspeita de TDAH é muito importante e é uma jornada mesmo. E ela pode ser desafiadora. Eu sei que a tarefa de ser professor já é complexa em si, mas a mensagem fundamental que eu gostaria de deixar aqui é que, embora o caminho possa ser difícil algumas vezes, ele é possível. Você, professor, pode ser o farol de esperança e o apoio que esses alunos precisam. As suas observações atentas, o seu cuidado, as suas estratégias de manejo podem ajudar a transformar as dificuldades desses alunos em conquistas. Você já pensou nisso? Entender o TDAH, identificar os sinais precocemente e encaminhar a criança para uma avaliação adequada, implementando estratégias de manejos, são essenciais. Tudo isso é muito importante. E olha, juntos, como educadores comprometidos, juntamente com os pais envolvidos e profissionais da saúde dedicados, nós podemos criar um ambiente de aprendizado inclusivo, onde cada aluno possa florescer e crescer. Professor, siga em frente com confiança, com determinação, porque o trabalho que você faz é extraordinário. Esse vídeo aqui foi feito especialmente para te apoiar, professor, nessa jornada. Mas eu quero continuar me comunicando com você, tá bom? Me fala aqui embaixo nos comentários. Você já suspeitou de TDAH em algum aluno? Como é que foi esse processo? O que você fez? Você encaminhou? Quais sinais você percebeu que mais te chamaram a atenção? Obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, porque aqui toda semana tem vídeo novo, tem muitas dicas e várias informações sobre TDAH, sobre os transtornos de aprendizagem e tantos outros assuntos importantes sobre o desenvolvimento infantil. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo e já deixa aqui embaixo uma mensagem com a hashtag Vivian Estou Aqui, que eu faço questão de ir até lá e deixar uma mensagem de boas-vindas para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá bom? E o nosso encontro já está marcado, hein? Vamos em frente juntos, transformando os desafios das crianças em oportunidades de crescimento. Eu te espero, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!